sobre a importância da autodescrição e a audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, que isso enfatiza e reforça a acessibilidade do evento. Muito obrigado. Marcelino também vai dançar e cantar. Só para vocês saberem, tá? Os seus dotes, né? Descrição. Oi? Sim, olha, eu fiz o regulamento. Bom, boa noite a todos, todas. Eu sou uma pessoa relativamente alta, cabelos negros, em dread, um casaco marrom, uma calça também marronzada, enfim, e uso óculos de aro preto. Boa noite. Eu sou uma mulher negra de pele clara, uso um cabelo black power, um vestido verde, um echarpe azul com alguns verdes. Eu tenho uma bandeirola verde no meu braço e estou de sapato preto. Eu sou Marcelino Freire, sou muito bonito. Olha, parabéns, antes da autodescrição, parabéns à equipe que filma, viu? Porque fazem uns clipes, né? Uma rede social muito movimentada, e eles vão me deixar bonito. Eu sou branco, ninguém é perfeito, né? Estou com a calça xadrez azul, uma camisa amarela com umas folhas pretas, assim. Uso óculos. É isso. É isso, não sei essa parte do é isso, mas tudo bem. Tom, desculpa, eu não falei do meu colar de búzios gigantesco. Eu vou abrir uma exceção. Né? Eu vou abrir exceção para a senhorita. É isso, já falei. Já falou do colar. E, colocar no currículo de Bianca, que é a nova colunista da Folha de São Paulo. E, enfim, com uma excelente estreia. Minha colega, agora é minha colega, muita honra. E, pessoal, tem mais lugares aqui na frente, se quiser passar para frente, fica... Porque os sorteios estão tudo aqui na frente, só vocês saberem, tá? A parte dos sorteios, só para quem estiver nos bancos da frente. Bom, quem está habituado a seguir as nossas redes, enfim, participar dos nossos festivais, esse é o 12º aqui na cidade de Araxá. A gente tem muito orgulho da cidade nos acolher, nos receber e tornar esse festival tão especial e tão importante, como a gente tem desenhado e pensado ele, não só, né, de fora, mas com membros também da cidade. Então, só primeiro esse agradecimento a todos e todas nesse sentido. Isso aqui é uma conversa, porque a gente pauta isso como um encontro, então não tem um mediador propriamente dito, mas sim vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas, como nós temos Madame Bianca, a gente vai então falar um pouco da área, né, que a Bianca é uma biógrafa, é uma ensaísta, enfim, uma pensadora da questão do gênero, da mulher, da questão da negritude, e Marcelino, né, um romancista, né, com o primeiro romance desse rapaz, acho que o segundo, né? Estou fazendo o segundo que vai lançar agora em setembro. Dá para lançar amanhã? Fazer uma sessão inédita, né? Inédita. Não, porque antigamente você primeiro pagava o livro para depois recebê-lo, né? Era assim que se fazia. Assim. Dessa maneira. Acho que a gente pode reeditar isto. Mas, então, e vou falar um pouco também do meu romance mais recente, que é Toda a Fúria. E, então, nessa conversa, a gente faz essas intermediações. Uma coisa que me chama bastante atenção numa uma pessoa como a Bianca, que já nos conhecemos, enfim, né, temos um afeto, uma relação muito
intelectual muito próxima, no sentido, né, de se pensar coisas que o Brasil precisa para refletir enquanto nação, né? E esse teu reencontro de ser uma mulher negra, né? Então, eu estou falando porque o livro está na 2ª edição, este livro, e eu queria que você falasse um pouco, né, desse processo, porque acho que tem muita gente que está aqui na plateia, muita gente que está nos assistindo agora pelo nosso canal, deve também imaginar um pouco dessas coisas. Quando eu fiz mais ou menos o regulamento, eu falei, olha, eu acho que as pessoas... É uma responsabilidade muito grande essa autodescrição, né? Então, por exemplo, o palco aqui não foi autodescrito, né? Mas tem um palco com um fundo vermelho, tem inscrições em letras brancas, que é a marca do Fliarachá, tem 3 pessoas no palco, com 2 mesas, enfim, com livros, garrafas. Então, essa é a descrição também do nosso palco. Mas, quando a gente faz uma autodescrição, a gente fica pensando, né? Cada um se descreve de uma forma. O Marcelino fez ali um gracejo, uma brincadeira na autodescrição, né? Então, quem está de lá fica também imaginando isso, né? Bom, o cara deve ser realmente bonito, né? Para ter esse destaque todo. Então, propaganda enganosa, né? Queria que Bianca começasse abrindo, porque acho que é importante. Acho que isso está um pouco dessa autodescrição, né? Esse reconhecimento como, né? Obrigada, Tom. Vou pedir licença para ler. Posso? Não, você é que manda, né? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2015. Está indo aí atrás. Só desculpa. O som está aí atrás, gente? De Bianca? Tá bom. Ok? Obrigada. E esse texto foi escrito em 2014, há exatos 10 anos. Eu acabei de completar 40, mas eu vou ler um texto breve para vocês, chamado Quando Me Descobri Negra. Tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes, era morena. Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, coleguinhas, que talvez não tomassem tanto sol, e para toda a família que nunca gostou do assunto. Mas a avó não é descendente de pessoas que foram escravizadas? Eu insistia em perguntar. E de indígena e português também. Era o máximo que respondiam sobre as origens da avó negra. Eu até achava bonito ser tão brasileira. Talvez por isso aceitasse o fim da conversa. Parar aqui. Então, em alguns lugares, quando eu chego, eu tenho essa pele... Eu sou uma pessoa negra que me autodeclara parda, né? Me autodeclaro parda. E isso é muito importante, reafirmar que no Brasil, negros são as pessoas que se autodeclaram pardas ou pretas, porque elas vivem em condição muito parecida, pretos e pardos no Brasil. Por isso faz sentido esse agrupamento. Mas em determinados espaços eu chego, mas eu não sou assim tão escura. Será que se você alisar o cabelo, você não passa por branca? Em outros espaços, eu sou tão obviamente negra que as pessoas perguntam, mas você não tinha espelho antes dos 30 anos para saber que você é negra? Eu sempre soube que eu não era branca, mas eu passei muito tempo num lugar de não pertencimento racial, de não conseguir me identificar. Porque essa é a história do branqueamento do país, né? Essa foi a política do Brasil, que foi efetiva por muito tempo. Essa falsa democracia racial, que nunca existiu, e que alijou pessoas negras de identidade. E foi uma conquista muito importante do movimento negro que as pessoas hoje consigam se afirmar negras cada vez mais. A população brasileira é cada vez mais negra porque as pessoas se percebem cada vez mais pretas e pardas. Eu queria só fazer uma complementação, só um minutinho, doutor Marcelino Freire, porque a não autoafirmação é também uma maneira de apagamento. Quer dizer, o sistema te impõe um apagamento tal que você se nega, né? E você fala um pouco disso no seu livro, né? E aí, quando você quebra a espinha dorsal do sistema, dizer, não, vocês estão ferrados comigo, porque eu sou uma pessoa negra, né? Então, quer dizer, negra nessa categoria, né, de pretos e pardos, né, que são 55,8% da população, ou seja, a maioria da população,
Daqui a 30 anos, vão ser mais ou menos 72%. Daqui a 30 anos. Vamos imaginar daqui a 50, 100 anos, o que vai ser do Brasil, com essa população toda se reconhecendo. Então, deve ter uma cidadezinha assim, ó, tem uma cidade aí que mora os brancos aí e tal. Acho que vai ser fazer um ponto turístico, né, para visitá-los, né? Mas o que se pensa assim, o caminho que o Brasil toma, né, sem blague aqui, mas o caminho que o Brasil toma de reconhecimento, de autoafirmação, que essa autoafirmação um dia vai acabar, não vai mais ser autoafirmação. Eu passei 14 dias na Amazônia, estado da Amazônia, depois do estado do Pará, e encontrei populações indígenas com todos os fenótipos e se considerando pessoas pardas não indígenas. O indígena é pardo por natureza, mas eles não se colocavam dentro da categoria de indígenas. E eu fui saber por quê. Eu até escrevi isso na Folha, numa matéria da minha coluna da Folha. Há uma área deles que é uma autoproteção contra o extermínio, a violência. Ao não se declarar, parece que eles saem do campo do extermínio e da violência. O que está acontecendo no Brasil é que, cada vez mais, nós estamos enfrentando o sistema e não estamos com medo de morrer. Embora, nos últimos 10 anos, né, a cada 12 minutos se morre uma pessoa negra no Brasil, jovem, entre 12 a 18 anos. A cada 12 minutos, estatística dos últimos 10 anos. Então, é um número muito alto. Isso quer dizer que a gente está enfrentando o sistema, de alguma maneira, é um heroísmo, né, de todos nós, nesse sentido. Então, queria só pontuar isso. Doutor Marcelino. Eu queria comentar, primeiro, parabenizar o tema, né, da Folha Araxá. É uma alegria estar com você aqui, Tom, com Bianca também. Afonso e toda a equipe, né, da Folha Araxá. E da diversidade, né, essa temática da diversidade. Eu sou homossexual, sou LGBTQIAPN+, né? E é importante que eu fale isso, sobretudo numa festa que está festejando a diversidade, celebrando a diversidade. Adorei a fitinha colorida do crachá. E eu queria aproveitar a minha fala, dentro ainda da diversidade, porque eu estou muito feliz com um livro que não é meu, que eu acho que no Brasil é a primeira vez que eu vejo um lançamento desta natureza, que é uma travesti argentina chamada Nath Menstrual. Eu conheci a Nath na Feira do Livro de Bogotá e fiquei impressionado com os contos da Nath Menstrual. E daí por diante eu ficava sempre falando da Nath nas minhas oficinas de literatura, nas palestras, como estou falando aqui agora. O livro dela, Continuadíssimo, que é o título original na Argentina. Continuadíssimo, eu perguntei para a Nath, na época, em Bogotá, o que é Continuadíssimo? É um filme no cinema pornô que fica passando o mesmo filme o tempo inteiro. Aí, quando você diz que vai ao Continuadíssimo, é porque você vai ao cinema pornô ficar ali, não vendo o filme, ficar participando de tudo que acontece ali. Eu quase ia dizer que é um título muito parecido com os que você gosta de dar para as suas obras. Exato. Continuadíssimo. E não tem um equivalente, no Brasil a esse título. E aí a Nath publicou aqui no Brasil, ficou a tradução Chuva Dourada Sobre Mim, que é um dos títulos de um dos contos, todos passados nesse cinema. A tradução é da Amara Moira, travesti brasileira, com a orelha da Dani Avelar, uma grande jornalista travesti brasileira também. Eu não tenho notícia no lançamento no Brasil de 3 travestis reunidas em um livro publicado pela Diadorim. Então, eu acho que as coisas estão melhorando e vão melhorar ainda mais. Fica o meu testemunho e a minha dica da Nath Menstrual, Chuva Dourada Sobre Mim. Eu queria, Marcelino, ninguém passou nessa vida sem
passar pelos cursos do Marcelino Freire. Em todos os lugares, alguém, Marcelino, meu mestre, meu professor, e não só no Brasil. Foi em novembro, eu estava em Lisboa fazendo uma palestra, daqui a pouquinho entra no... Até aqui, Marcelino, você está me perseguindo em Lisboa. Estava né? Coordenando as oficinas lá em Lisboa. A oficina está em Lisboa. Então, queria que você falasse um pouco, né, desse processo da escrita, né, porque quando você fala numa literatura vamos dizer, diferenciada, ou seja, para um público que ainda não está muito determinado na sociedade brasileira, né, porque o público de literatura, chamado literatura negra ou literatura afro-brasileira, vem se definindo a cada vez mais. Né? E nós temos agora grandes referências, Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, então tem bastante referências nesse sentido, não só de ficcionistas, né, romancista ou contista, mas Sueli Carneiro, dentro desse pensamento, e resgatando pessoas como Lélia Gonzalez, Beatriz, Abdias Nascimento e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco de como você vê essa questão da criação literária hoje, quem é que te procura, digamos assim, para se tornar um escritor, ou, enfim, né, ter conselhos, ter o mapa da mina, né, como... Não, é porque eu acho assim, eu acho que o problema é a gente escrever com palavras que não são nossas. A gente fica lutando com um sistema literário que o tempo inteiro... Vou anotar. O sistema literário quer dizer as palavras que a gente tem que usar. Então, as pessoas chegam muito refém desse sistema literário. A primeira pergunta que eu faço é, qual a palavra que só você tem? Me diz 3. Eu escrevo com 3 palavras até hoje. Minha mãe, Maria do Carmo Freire, Dona Carminha, seu Antônio, meu pai, e Sertânia. Daí de Sertânia eu vou para Pernambuco, Nordeste. Essas palavras eu carrego comigo. Não adianta você sair à rua com palavras que você não consegue vestir. Então, o grande problema é esse. Então, a gente chega muito com o sistema literário, um sistema literário que o tempo todo diz que a gente não sabe escrever. Façam um exercício em casa, vocês que estão aqui, quem está assistindo. Coloca 10 itens, 10 coisas que só existiram na sua infância. Quando você ler o item número 1, eu não saberei qual é o item número 2, não saberei qual é o item número 3, porque a infância é sua. E eu digo, ali aparecem palavras, desde o nome da avó, ao nome de uma árvore, ao nome de um doce, ao nome de uma rua. A gente escreve para perpetuar essas palavras que vão desaparecer. Então, se a gente está escrevendo com um sistema literário, cheio de lugar comum, fica muito difícil. Então, quando a pessoa começa a descobrir o próprio repertório, saber que o nome da avó é mais bonito que um nome que o sistema literário está querendo dar para a sua avó, e também os lugares comuns todos, porque às vezes a gente diz assim, sei lá, minha avó sussurrou baixinho no meu ouvido. Eu digo, o sistema literário lugar comum está dizendo que a sua avó sussurrou baixinho no seu ouvido. Sussurrar baixinho é lugar comum. Sussurrar só pode ser baixinho, no ouvido é que tem que ser. Você vê como está errado o sistema todo? Então, a minha avó, Maroca, que é uma palavra que eu tenho, ela não sussurrava baixinho no ouvido, não sabia nem o que era sussurrar e baixinho nunca. Minha avó cuspia. Então, eu vou dizer que minha avó, Maroca, cuspia, eu não vou dizer que sussurrou baixinho no ouvido de ninguém. Então, eu fico perseguindo esse sistema para que essa palavra apareça, e aparecendo essa palavra, escrever corporal, aparece o corpo de quem escreve. E o comprometimento de quem escreve com aquela palavra. Aí a minha grande conversa é essa, nas minhas oficinas, e eu vejo coisas lindas acontecerem. E outra coisa, só para terminar a minha fala, eu coordeno oficinas para encontrar parceiros e parceiras do crime. Parceiros e parceiras da cerveja. Eu quero beber cerveja. Para que quando eu demorar a chegar no bar, as pessoas me procurem, porque possivelmente eu esteja morto em casa. Também é uma cumplicidade ali. Eu estou também querendo pessoas que cuidem de mim. É isso, por enquanto. Isso não é bobo, não, né? Bianca, aproveitando a deixa do Marcelino, né? Essa coisa da reconstituição, né, de uma vida, de uma memória, né, desse resgate, né, que o Marcelino... Que isso é muito sério, né?
tenho uma pessoa que está na nossa equipe que ele é parente da Dona Beija, né? Que é uma grande personalidade histórica da região. Eu comecei a fazer um monte de perguntas e está com a cabeça toda embolada, porque eu sei mais da Dona Beija do que ele. E aí eu falei brincando, falei, olha, estou sabendo que a Dona Beija deixou uma herança enorme para uns parentes, e agora quer saber se realmente vai ter que ter o nome dela, o sobrenome. Ele vai saber se o sobrenome agora bate, né? Deixando ele à vontade com as intrigas dele. Mas a Bianca escreveu algo que eu considero, talvez, uma das melhores reconstituições, das últimas que eu já li, em termos de biografia, porque a gente não imagina que cada um aqui tem uma história fabulosa para contar, se a gente não começar a pensar e a vasculhar nossos baús em casa, nossas gavetas, com a foto antiga, com um registro de batismo, nascimento, enfim, com a carta de um papel amarelado que esteja lá, nas entrelinhas, né? E eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? Não só do processo, mas dessa aproximação com a Sueli Carneiro, né? Que é talvez um dos livros que eu mais me apaixonei em ler. Eu sou um biógrafo, mas senti ali sabe, uma pegada, um calor, uma energia muito forte nisso tudo. Que honra. Obrigada, Tom. Que bonito ouvir desse jeito. E, para te responder, queria enlaçar com o que o Marcelino disse agora, dessa escrita encorpada na gente, desse vocabulário que só a gente tem, desse repertório que é nosso, e que nos permite conectar com as demais pessoas. A gente só consegue chamar para a cerveja, a pessoa só vai ligar para a gente para ver se a gente não morreu em casa, se essa conexão acontecer profundamente. E, para ela acontecer, tem que ter dois sujeitos inteiros se olhando. Se a gente não consegue essa inteireza, e a gente falava antes de identidade, pertencimento racial, a gente não conecta. Então, só é possível que eu olhe para Márcia Tiburi e reconheça nela a mulher imensa que ela é, porque eu sou hoje uma mulher que sabe de onde vim, que sou uma mulher negra e que não quero estar separada da Márcia, que é uma mulher branca. A gente não fala de identidade racial para separar. A gente fala pela possibilidade de construir um país juntas, juntos, todo mundo que está aqui. É desse lugar que faz sentido falar em pertencimento, porque às vezes nos acusam de querer separar, né? E Sueli é uma ativista feminista, uma ativista de movimento negro, que muitas vezes ouviu que queria separar a esquerda com essas pautas identitárias. E agora não é mais pauta identitária, agora é pauta de costumes, não é? As questões fundamentais, os direitos das mulheres são pautas de costumes. Os direitos da população negra são pautas de costumes, o que é um absurdo. E Sueli Carneiro é essa mulher que dedicou a vida a lutar por um país em que todas as pessoas tenham direito à vida, em que todas as pessoas possam ser livres. Essa é a dedicação da Sueli. E ela fala, neste momento da nossa história, as pessoas que menos têm possibilidades de serem livres são as mulheres negras. Por isso, a luta pelas mulheres negras. Não numa tentativa de separar, mas de fato, constituir possibilidade de vida para todo mundo. E Sueli é essa mulher que nasceu em São Paulo, na Lapa, em 1950, faz 74 anos agora no domingo, ou segunda, porque ela comemora 23 e 24. Ela nasceu no 23, mas foi registrada no 24 e tem festa nos 2 dias. Mas que nasceu de uma família, Dona Eva de Campinas, no estado de São Paulo, e o pai dela de Ubá, aqui em Minas Gerais. E a mesma terra da Ana Maria Gonçalves, né? Ubá? Não. Não é outra. Ibiá. Ana Maria Gonçalves. Ibiá, obrigada. Aliás, a última vez que estive em Araxá, estive com Ana Maria Gonçalves. E os pais dela vieram de Ibiá visitá-la. Foi tão bonito, eu tenho as fotos. Depois eu posso mandar, se vocês quiserem. Foi a primeira vez que eles ouviram Ana Maria falar de um defeito de cor da plateia. Foi
tão bonito. Foi lindo demais. Que bom você trazê-la É para esse incrível, palco. genial, né? Um Defeito de Muito Cor é um Defeito de clássico Cor. incrível. Dos meus livros preferidos da vida. Recomendamos muito a quem não leu. São 950 páginas, mas vale cada uma. É pequenininho, né? Pequenininho. Você lê rapidinho, né? Você Não, vai no fluxo ali. vamos trazer, viu, produção? Ana Maria Gonçalves no próximo Isso. de Araxá para vir falar aqui sobre defeito de cor. Mas eu queria um detalhe que o Marcelino me aguçou bastante, eu acho que vai aguçar vocês. Isso que o Marcelino falou aqui em alguns minutos, né, é um processo longo de criação. Né, e nós estamos aqui representando esse processo de criação. Né? Então, assim, quanto esse processo, né, Volpe, quanto esse processo nos impacta. E, às vezes, escreve um livro há 10 anos e depois reescrevemos, né, Volpe? Volpe é assim. Volpe escreveu um livro, depois reescreveu o livro com completamente muitas mudanças, depois ele vai falar aqui nessa oportunidade. Mas, assim, o quanto uma pessoa, que é a Sueli, que está ali, né, na casa dos 74 anos, né, mas o que ela tem de passado, né? E o quanto, ao ler a Sueli pelo passado histórico, pela sua ancestralidade, vai nos conectando cada vez mais com o ancestral. Né? Em Angola, quanto mais velho, mais você está próximo do ancestral. Então, por isso que é muito tão valorizado a pessoa idosa nos países africanos, porque estar perto do ancestral é que você tem a sabedoria que o ancestral transmitiu para você. E a nossa convidada francesa, que esteve aqui ontem, estava falando que na França é o contrário. Ficou velha interna, no asilo, né, de vez em quando visita, e em países africanos é diferente. Então, assim, quando a gente percebe isso, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, né, desse resgate, e o quanto isso talvez foi até uma surpresa grande para a própria Sueli, né? Foi. E foi desafiador, porque quando eu publiquei a biografia da Sueli, eu tinha 37 anos, ela tinha 71. E eu sabia dos limites do meu olhar para a história dela e dos meus limites para escrever a história dela. Porque esse vocabulário meu acionado para escrever a história de uma mulher como ela. Ao mesmo tempo, eu precisava me desafiar isso com os limites todos. Até quando você chegou? 18, século XVIII? Com Já Sueli? conto, Tom, você está apressado. Tô. Calma, Eu fico ansioso. calma. Dá tempo de tudo. Viu, Afonso Borges? Dá tempo, vai dar tempo. Né? E dos limites de conseguir contar a história dessa mulher. E a história que ela queria contar era a história do ativismo. Ela falava, não, entre uma luta e outra, eu namorei um pouquinho, eu comi um pouquinho, bebi um pouquinho, mas isso não interessava a ela contar. E eu insisti muito para conseguir entrelaçar no livro a história do movimento negro, a história do movimento de mulheres negras, a história da redemocratização com as histórias de vida dela. E ela sabia o nome da avó e do avô paternos, Dona Olímpia e seu Horácio, que nasceram em Ubá, e mais nada, não sabia quem veio para trás. E quando eu perguntei, Sueli, mas me conta da origem do seu sobrenome Carneiro. Ela ficou brava. Ela, gente, você não sabe que o povo negro brasileiro não sabe a própria história? Que pergunta idiota, né? Não, mas a gente pode tentar cavocar essa história. E aí que eu fui fazer pesquisa documental para chegar, né, à ancestral mais antiga da Sueli, ou ancestral Manuel Gaivota, um homem possivelmente nascido em África, mas não sei onde, escravizado na região de Grão-Mogol, norte de Minas, que foi pai de Maria Gaivota. Maria Gaivota, que nasceu em 1852, e eu preciso agradecer a professora Ivana Parrella, professora da UFMG, aqui desse estado maravilhoso, que encontrou o registro de batismo da Maria Gaivota, de 1852. E Maria Gaivota e Manuel Gaivota escravizados, depois da proibição do tráfico transatlântico, não podia mais vir gente escravizada do território africano, mesmo que viesse, aumentou o tráfico interno. E aí eles foram vendidos da região de Grão-Mogol, que já não produzia mais tanto diamante, para a região de Ubá, que produzia café. Então, o pai da Sueli, Horácio Carneiro, nasce em Ubá, filho de Maria Gaivota, sem pai na certidão de nascimento.
E aí, onde aparecia o sobrenome Carneiro na certidão de nascimento? Em uma testemunha de nascimento, Honório Januário Carneiro, testemunha. Quem era esse Honório? Era da família fundadora de Ubá, um dos homens mais ricos e poderosos da cidade. Porque esse homem rico, poderoso, comerciante, branco, ali no comecinho do século, no final do século XIX, por que ele registraria uma criança negra? Porque ele era o pai dessa criança. E a legislação brasileira da época, mesmo, eu não sei se ele queria registrar o filho ou não, era um filho fora do casamento, mas mesmo que ele quisesse, a legislação não permitia. Filhos adulterinos não podiam ser reconhecidos filhos fora do casamento. Então, era muito comum, ou o pai era padrinho, ou era testemunha de nascimento. E daí vem o sobrenome Carneiro de Sueli. Ela não sabia dessa história. E a emoção dela, sabendo dessa história? Sabe que, Marcelino, a tia Nadira, uma tia dela, estava viva, tinha 94 anos na época, ela não me deixou entrevistar a tia. Falou que eu ia incomodar. Tinha me economizado tanto entrevistar a tia, mas tudo bem, fui atrás dos documentos. Quando eu voltei com a papelada, ela ficou tão feliz que me deixou entrevistar a tia Nadir. De tão feliz que ela ficou. E aí eu vou terminar de falar, prometo, mas quando eu fui conversar com a tia Nadir, ela começou a me contar histórias da avó dela. Que a avó tinha uma sinhá, que não deixava a mulherada falar, mas tinha um louro que era muito falante, e a mulherada foi lá e costurou o cu do louro da sinhá. Era essa a história que a tia Nadir me contou. E ela foi me contando várias histórias da avó dela, só que ela não lembrava o nome da avó aos 94 anos. E ela foi ficando muito entristecida, ela falou, como eu não lembro o nome da minha avó, eu não lembro o nome da minha avó. Eu falei, tia Nadir, eu não sei se é essa, mas nos documentos eu encontrei a Maria Gaivota. Ela se iluminou, Maria Gaivota é a minha avó, Maria Gaivota é o nome dela. Dos momentos mais bonitos da minha vida. Lindo, né? Então vamos cavucar, porque tem muitas Maria Gaivota na vida de vocês também, tá? Marcelino, o que é interessante, quer dizer, eu, ensaísta, enfim, biógrafo também, e andei me metendo nessa vida de ficcionista, né? Esse é o terceiro romance. Mas você estava falando aqui, ainda há pouco, dando conselhos, né, para que as pessoas escrevessem romance, porque tem mais paciência. E você tomou vergonha de paciência, foi isso? Eu tenho muita preguiça de escrever. É isso, a preguiça. Tenho uma preguiça de escrever. Eu só escrevo na última hora, assim, entrego as coisas nos prazos estourados. Eu gosto de viver. E aí, quando começo a escrever, eu fico ali enfurnado na casa. Aí alguém telefona e diz, olha, estamos bebendo cerveja. Aí eu largo o conto e vou beber cerveja. Porque é trabalho, não é trabalho. Mas quando eu estou no processo da escrita, eu fico empolgado e fico só pensando naquilo o tempo inteiro. E romance, você passa mais tempo com ele, né? Contos eu vou guardando, eu nunca tenho uma história para contar, né? Eu tenho uma frase que eu ouço. Minha mãe mesmo, a gente fala muito das influências de escritores e escritoras, mas a minha mãe, meu pai, minha tia me influenciaram profundamente. Minha mãe me deu frases, minha tia me deu frases. Eu sou nordestino, eu sou de Sertânia, Pernambuco, sertão de Pernambuco, então a oralidade é muito forte. Eu conto sempre essa história. Minha mãe, quando colocava a gente para dormir, debaixo do mosquiteiro, que era muita muriçoca, todo dia à noite ela colocava a gente para dormir, eu pequeno assim, e dizia, amanhã não amanheço viva. Gente, amanhã não amanheço viva, eu começaria um romance inteiro com uma frase dessa. É uma literação, é poesia, amanhã não amanheço viva. No outro, eu ficava quase um decassílabo. Eu ficava preocupado e eu saía debaixo do meu mosquiteiro e ia até o mosquiteiro dela para saber se ela estava respirando. Ela não sabia. Aí estava a barriga dela subindo e descendo, eu digo, a véia está viva. No outro dia ela acordava viva, naturalmente, porque se acordasse morta...
Ela acordava... Na literatura tudo é possível. Tudo é possível. Ela acordava e ela não se dava por vencida, né, que ela queria a morte. Ela dizia, acordei com a dor. É ou não é isso? É. Olha, dinheiro não tinha, mas dor, muita dor. O nordestino tem duas coisas em casa. Os mineiros também. É uma farmácia para todas as dores do corpo, cachete, né, que a gente chama de cachete no Nordeste, comprimido, e um oratório para as dores da alma. Então é muita dor. E minha mãe, quando acordava, dizia, eu acordei com a dor. Aí minha tia olhava para ela invejosa e dizia, eu também. Eu tinha uma tia Totonha, minha tia Totonha não queria aprender a ler de jeito nenhum. Mas tia, porque a senhora não quer aprender a ler? Eu gostava de falar isso para ela, porque eu gostava da defesa que ela fazia. Ela era a tia mais velha, a irmã da minha mãe mais velha. Dizia, tia, por que a senhora não quer aprender a ler? Era minha tia Toninha. Por que a senhora não quer aprender a ler? Capim sabe ler? Capim sabe ler é um verso do Manuel de Barros. Então é poesia o tempo inteiro. Aí, uma vez eu fui escrever um conto, porque eu escrevo por dois motivos. Para me vingar, quando as coisas não estão bem e tudo, me vingar de um amor que foi embora. E Por isso que você tem tantos livros, né? tem tanto livro. Não falta motivo de vingança. Não falta. Deu a deixa, né? Não falta. E outro motivo é dar vida às pessoas que eu amava e que já não estão mais aqui. Então, quando eu escrevo sobre a minha tia Totonha, é para restaurar essa fala dela e conversar com ela. Então, ela dizia Capim sabe ler, eu escrevi Totonha. Capim sabe ler, o que eu escrevi não era tudo que ela falava, mas eu vou conversar com ela, com aquela ladainha, né? Eu não vou dizer ele todo, mas quando eu escrevo para conversar com minha tia Totonha, começa com a frase da minha tia Totonha. Capim sabe ler, escrever. Já viu cachorro letrado? Científico? Minha mãe adorava essa palavra científico. Minha mãe não sabia o que era, mas meu filho está no científico. Né? Já viu cachorro letrado, científico? Já viu juízo de valor em quê? Eu não quero aprender, dispensa, deixa para a gente que é moça, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, estou bem. Na boca do fogão é que fico. Já viu fogo e atrás de sílaba? O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente, o vale doce e o vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante. Aprender com o vento, tá me entendendo? Demente como um mosquito na bosta ali da cabrita. Que ninguém respeita mais a bosta do que eu, a química. Tem geografia, tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó, da água. O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número? Só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço. Tem esforço, mais esforço, mais esforço. Já é minha mãe. Tem esforço, mais esforço, meu esforço. Todo dia, há tanto tempo nesse esquecimento, acordando com o sol. Você vê que quando eu vou lembrando, eu digo que eu vou dizer um pouquinho, mas o meu corpo começa a se dobrar todo, porque escrever é corporal também. Então, quando eu faço isso... eu estou com a minha avó. E aquelas coisas que eu estava falando sobre a escrita e a palavra que só a gente tem, está no corpo também. Escrever é eletricidade corporal. Tem que entender que esse corpo tem que ranger, esse corpo tem que tremer quando está escrevendo. Então, quando eu escrevo, eu fico restituindo o corpo da minha avó. A minha mãe, meu Deus, que corpo, que mulher, que absurdo. O gesto da minha mãe corporal, vocês sabem disso. Eu estou assistindo o Fantástico, de noite assim, aí de vez em quando, a minha mãe já faleceu em 2010, de vez em quando eu ouço uma notícia assim no Fantástico, eu faço assim. Ela fazia... Não é? Minha mãe muito contrariada com alguma coisa, esse dedo da minha mãe era um dedo grosso, duro, esse aqui, que ela dobrava e mordia aqui para ir atrás da gente. Oh, menino! Tem uma coisa corporal. Então, quando eu fico fazendo a minha tia Totonha,
Onde é que eu parei que eu não lembro? Tem suas meus esforços, todo dia tanto tempo desse esquecimento, acordar com o sol. Tem melhor beabá, a soletrar, se a chuva vem. Se não vem, morrer, já sei, comer também. De vez em quando ir atrás de preá, caruá, roer osso, de tatu. Adivinhar, quando a coceira é só uma coceira, não uma doença. Tenha santa paciência. Será que eu preciso mesmo garranchear meu nome só para a professora aí ficar contente? Ô, dona professora, que valia ter meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente. Coisa mais sem vida, um nome assim sem gente. Quem está atrás do nome não conta? No papel eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui todo mundo me apelida, vem me chamar. Totonha! Totonha! Quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou. Eu só quero que me deixem sozinho, eu e a minha língua, que só passarinho entende. Entende? 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 Não preciso ler, moça. O prefeito que aprenda, o doutor. O presidente é que precisa saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Palma para Totonha, para ela, Totonha. Ai, ai. Não é à toa que é prêmio Jabuti, né, gente? Então, não é à toa que esse moço... Mas o conto eu faço nessa urgência, só para comentar, e o romance demora um pouco mais, mas eu grito no romance também. E Bianca, grita também para escrever, enfim, tem esse gesto corporal todo. Carolina ouvia ópera, né? Gostava de ouvir ópera dentro do barraco na favela do... Queria falar da minha avó Pulu, quando eu ouvi agora da Totô e da sua mãe. Porque minha avó Pulu, quando estava no hospital, já perto do fim da vida, um dia eu cheguei para visitá-la e a enfermeira, você que é a neta dela médica. Pensei, o que ela inventou agora? Assim, eu não neguei, não afirmei, fiz uma cara de perdida, porque eu cheguei e falei, vó, médica? Você não estuda ciências? Vó, eu estudo ciências sociais. Não estudo medicina, mas era essa pessoa. Ela devia achar que ela ia ser mais bem tratada no hospital se ela tivesse uma neta estudante de medicina, né? Ciências sociais, quase ciências médicas. Científica, né? Científica. Foi o científica que me lembrou da avó Pulu e também ouvi-lo falar da avó. Minha avó também sertaneja, nasceu perto de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E eu cresci ouvindo minha avó falar do Rio São Francisco. E aí, eu não grito, eu falo baixo, né? Normalmente. Eu pareço calma, porque a água de rio parece calma, né? Mas eu tenho muito do Rio São Francisco em mim e dessa água que, às vezes, leva, mas sem gritar. Maravilha. Acho que faz muito barulho quando se lê, né? Quando se lê. Mas o barulho da casa, né? Eu tenho muita saudade dos barulhos da minha casa. Quando eu fui morar em São Paulo, eu moro há 33 anos, eu tinha saudade do barulho mesmo, da agitação 5h30 da manhã, que acorda muito cedo lá. Eu trago muito alguns traumas sonoros também, porque quando a minha mãe estava muito preocupada, era muito barulho, era coisa, você sentia que ela não está bem. Quando ela estava bem, ela cantava. Eu sou de família também barulhenta, porque é uma família muito grande e longeva, né? Meu avô morreu com 112, minha avó com 104, e senão ia ter mais idade. Ou seja,
vocês vão ter que me aturar muito tempo ainda, porque ainda faltam uns 40 para eu chegar a 100. Então, vai Mas aturar sim. Vou, porque eu vou bater lá na sua porta. Mas viu? tem que lembrar que eles são de outro tempo. Você é desse tempo, tem mais uns 50 anos a mais aí. Alguma coisa assim. Mas você estava falando uma coisa que é muito interessante, né, nesse processo todo, né, de escrita. Eu acho que tem muita gente aqui que escreve, né, na plateia. É que eu não tenho muita paciência para ficar ali o tempo todo. A gente fala assim, levei 6 anos escrevendo, não sei, alguma coisa. 6 anos já teria, sei lá, ter uma biblioteca, assim. Né? Eu escrevi uns romances em 6 dias, né? Porque eu não parei de escrever enquanto as ideias iam. E é verdade que você perdeu a biografia da Carolina Maria de Jesus quando você tinha acabado de... Foi isso? Não, era um projeto de 250 páginas. Né? Eu escrevi a biografia da Carolina, que nasceu aqui em Sacramento, né, 80 quilômetros daqui. O pai dela é de Araxá, João Cândido Veloso, e a avó também, Joana Veloso. Quem tiver alguma dica, quiserem pesquisar para mim nos arquivos aqui, eu agradeço, tá, gente? Né? Então, a biografia, um projeto de 250 páginas, quando estava com 180, eu perdi o meu computador. E eu fiquei completamente desbaratado para saber o que faria. Primeiro que eu tinha que entregar o projeto para a editora, e depois, assim, eu tenho embora fui professor durante muitos anos de literatura, mas, paralelamente, também fui jornalista, e trabalhei em quase todos os jornais. E a prática jornalística me faz abrir o computador e escrever direto. Então, todo o processo de leitura está acumulado em mim. Então, eu sei exatamente onde pincelar uma coisa ou outra, eu vou lá, só, de repente, vou ver a página, tanto que eu leio e não marco página de livro. Eu leio, fecho o livro, e depois eu sei exatamente onde eu parei no livro. Né? Então, esse processo todo. E eu fiquei desbaratado, e 3 meses depois, falei, o que eu faço? Né? Parece que me veio uma visão. Eu peguei o meu carro, saí do Rio de Janeiro, onde eu morava, e fui até Sacramento. E em Sacramento eu fui exatamente parar num prédio onde era a antiga delegacia. E a Carolina ficou presa nessa delegacia. A cela onde ela ficou presa, hoje tem os arquivos, os diários, uma parte significativa do acervo da Carolina. Aí eu sentei, uma cadeira, eu fiquei sentado olhando aqueles documentos todos lá, não mexi em nada, mas que me veio uma visão da própria Carolina, que ela era dessa. Cadeira não, hein? Você é um frouxo mesmo. Perdeu o negócio, está aí. Sabe? Parece que morreu um parente da sua... Senta, outra vez escreva. Se não escreveu até 180, é mais fácil. Você já sabe. Passou tanta dificuldade, você já sabe. Né? Então, 3 dias depois, eu voltei para o Rio de Janeiro, sentei no meu computador e escrevi um livro de 413 páginas em 60 dias. Então, aquilo que eu levei, aquelas 100 e poucas páginas que eu levei meses escrevendo, eu escrevi exatamente dentro desse processo. Felizmente, meu livro ganhou vários prêmios, né? Vai ser reeditado agora, no ano que vem, porque eu também descobri algumas novidades sobre a Carolina. Não vou dizer para vocês lerem o meu livro, né? O livro novo. Então, assim, eu entendo basicamente o seu processo, mas acho que cada escritor tem um processo diferente de escrita, de anotação, de pesquisa. Né? Então, quando eu fiz aquela pergunta, era mais ou menos nesse sentido. Né? Como é que se dá esse teu processo de escrita? Né? Porque uma coisa, fazer uma biografia dá muito trabalho e tem um custo muito grande em fazer uma biografia, né? Que demanda uma pesquisa, e eu gosto de fontes primárias, ou seja, se há um registro de batismo de alguém do século XVIII, XIX, isso chama fonte primária. Então, você tem fontes primárias, fontes secundárias e fontes também terciárias, ou seja, o autor pode deixar algum registro no jornal, que seria uma fonte secundária, alguém pode escrever sobre, que seria uma terceira geração de fontes.
Eu gosto de mapear essas coisas todas e leio bastante. Então, para a Carolina, eu li mais ou menos 200 livros para escrever a biografia da Carolina e 1.100 e poucos recortes de jornais encontrados, desde o século XIX até o século XX, sobre ela. Então, é um pouco desse processo que, quando eu te perguntei, então, era mais ou menos para saber disso. Eu quero saber teus segredos. Eu escrevo rápido e devagar. Eu tenho um arquivo chamado Polu e eu trabalho nele há 10 anos. Eu não sei se ele vai ser um livro um dia, se ele não vai ser um livro. Mas vira e mexe, eu volto lá, no Polu. Da Polu. Está lá, há 10 anos. Mas eu escrevo coisas muito curtas, rapidamente, nos intervalos da minha vida. Porque eu sou mãe de 3 adolescentes e trabalho muito, e tenho um monte de conta para pagar, e não tenho ninguém que faz trabalho doméstico na minha casa. Só eu e os meus filhos. Então, eu tenho pouco tempo para escrever na prática. E aí eu preciso escrever algumas coisas muito rapidamente. Mas aí tem coisas que demoram muito. E eu acho impressionante isso que você falou e o que você faz de escrever um romance em 6 dias. A primeira coluna da Folha, na semana passada, eu levei meses. Eu tinha um arquivo gigantesco. Óbvio, eu não estava escrevendo uma coluna, eu estava escrevendo a história da Mafuda, uma ativista do Saara Ocidental, que é um país ocupado pelo Marrocos, e que o Brasil não reconhece como país. E eu fui até Layune, que é a capital desse país, entrevistei a Mafuda lá e passei meses escrevendo sobre ela. Quando eu decidi colocar isso na coluna, eu levei dias para conseguir chegar a um arquivo de 7.500 caracteres e mais 2 dias para chegar à coluna de 3.500. Então, eu te invejo, Tom Farias. Posso fazer o quê, né? Tem uma coisa de você colocar uma frase, porque eu não sou muito de ficar adulando o conto, né? Assim, eu coloco uma frase, a frase que eu ouvi, né? Aí eu coloco, aí eu tento, não vai. Eu adoro gastar o Word, é outra técnica literária, eu adoro gastar o Word. Aí eu coloco em primeira pessoa, não está indo. Aí eu abro um Word de novo, coloco em terceira pessoa, não está indo. Aí abro um Word de novo, diálogo, só em diálogo. Aí aquele que me chamar, aquela frase que vai, que eu estou contente, aí podem ligar dizendo que estão tomando cerveja, eu não paro. Porque tem uma coisa que foi acesa ali. Aí, depois que eu termino, eu sei que eu não vou acabar, eu não vou perder mais este conto, mas eu vou voltar a ele, porque eu gosto de rezar o meu conto. Eu gosto de ler bem rápido, como se rezasse, porque se a frase estiver longa, se a frase tiver, ela vai emperrar. Né? Aí eu fico lá. Isso é uma influência da casa nordestina. Porque 6 horas da tarde em casa, menino, 6 horas da tarde, aí abaixava aquela luz toda, aí acende vela, era minha mãe, minhas tias. Eu morro de medo quando dá 6 horas da tarde em qualquer lugar, porque era um negócio, né? Apagava e dizia, por que eles rezam tão? E cada um que vai. Então, os meus personagens rezam também. E eu rezo o que eu escrevo. Tem que me convencer como um ritmo. Aí, quando eu sinto, vou reler, vou cortar, vou ver como é que estão aí. Eu escrevo. Dizem, você escreve muito com rimas. Eu escrevo com imãs. Sistema magnético, não é com rima. Imã. A rima também vai aparecer. Se aparecer como sistema magnético. Imã. Então tem uma coisa, você vê Capim Sabilê escrever, já viu o cachorro, Capim Sabilê escrever, já viu o cachorro letrado, científico, já viu o juiz falando que não quero aprender, dispensa, tá vendo? Estou fazendo totonha todo rapidinho, tem todas um sistema magnético ali que tem que me convencer. E o corpo tem que tremer, tem que ter eletricidade corporal. Eu fico vendo, por exemplo, Nina Simone com piano, né? E a voz da Nina Simone. Você tem uma hora que você não sabe o que é o piano, o que é a Nina Simone, o que é a voz, porque tudo é extensão do corpo. O piano é um órgão a mais que ela criou para que o corpo dela pudesse chegar a mais pessoas, e a voz também. E o escritor usa o quê? Para que este corpo vá com a outra pessoa.
a linguagem. Tem que encontrar essa eletricidade. Quando eu pego um livro meu e entrego para a Bianca, é porque eu não consigo ir com ela para os lugares que ela vai. Eu estou dando parte de mim para ela, né? E como é que eu vou aqui? Ó, já estou dando. Como é que eu vou? Eu estou comprometido com aquilo que foi entregue, só que é uma parte de mim que está indo com ela para onde eu não vou. Então, se um sistema literário, um lugar comum, um clichê, domina essa linguagem, eu não estou entregando nada para ela. Eu não estou comprometido com este livro. Uma parte de mim é todo mundo, né? Uma Outra parte de fundo tudo. sem fundo. É o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Já entreguei para ela o livro. Aliás, está vendo aí onde tem o Totonha e outros contos ali. Olha. Gente, olha, vai ter sessão Olha, de abriu no autógrafo. O Totonha ali. Vai ter sessão de autógrafo, Marcelino, Bianca, agora, porque já gritaram ali que eu já passei do tempo, né? A gente ficaria aqui até 5 minutos falando, mas não dá mais para fazer isso. Mas tem um negócio que é um pouco pessoano, que é o desassossego, né? Eu sou uma pessoa que preciso ficar sossegado, e quando eu estou em desassossego permanente, é por causa da escrita. Então, eu escrevo todos os dias, impreterivelmente, em qualquer lugar que eu estiver, e leio todos os dias, para ficar assim, calminho, conversando com vocês, né? Assistindo essa plateia maravilhosa e agradecendo a todo mundo, Marcelino Freire. Tom, eu queria só, bem rapidinho, eu queria primeiro, né, tem vários amigos e amigas aqui, escritores e escritoras aqui na plateia, agradecer, abraçar cada um e cada uma, mas eu queria fazer aqui, destacar a presença da Cidinha, que está ali, a escritora aqui, olha, um aplauso para a Cidinha. Pode levantar aí, Ela Cidinha. Cidinha Ribeiro. Cidinha pode levantar, Levante por favor. aí, Cidinha. Eu a conheci em uma das minhas oficinas, de Cafofo, aqui em Minas Gerais, é uma escritora esplêndida, então estou te abraçando aqui e pedindo licença que estou na sua terra. Obrigado, Cidinha. Bianca quer fazer também, apontar alguém aqui, fulano e tal. Enfim. Bom, brigadíssimo demais. Continuo convocando todo mundo que está nos assistindo aqui pelo YouTube, os amigos aqui da plateia, que viralizem o Free Araxá, indiquem para os amigos, tem muita programação ainda, até o dia 23, né? Vamos ter pessoas também que estão chegando, Djamila Ribeiro, Bruna Lombardi, enfim, então muita gente especial. Já estamos aqui também com a Márcia Tiburi, que chegou hoje, enfim, Volpe. Bom, continuamos com o Free Araxá. Mais uma vez, Bianca, minha amiga, Marcelino. Vamos tomar cerveja mais tarde, viu, Marcelino? Um beijo em todos. Até já.